Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Bem-vindo ao Daily Devotions, o devocional da De Gravataí, a nossa igreja, a nossa família. Com o pastor Paulo Pereira, comentando um pouco da nossa leitura diária. E aqui dentro ainda do livro de Esdras, capítulos 8 e 9, já chegando para os textos finais desse registro tão maravilhoso, especial, que este sacerdote de Deus, esse homem zeloso, esse homem que é levantado para liderar uma leva de judeus retornando do cativeiro da Babilônia para Israel, Jerusalém, Judá. E aqui está colocando um grande desafio que ele assume, e ali junto ao canal, ao rio de Ahavá, ele coloca um propósito junto com todos os sacerdotes, levitas e o povo que ali está, de jejum e humilhação. Se humilhar quer dizer, quando a pessoa entra por esse propósito de jejum, humilhação, quebrantamento, ele está dizendo que as suas capacidades, as suas forças são insuficientes e se coloca na dependência de Deus completamente para aquela missão que está destinado. E ele sempre aqui vai se referir, porque quando ele toma essa atitude, ele também diz que não quis, ficou constrangido de buscar junto ao rei que já estava lhe dando tanta autoridade, força, para empreender este retorno, esta viagem. E agora ele tem constrangimento de pedir ao rei cavaleiros, soldados para proteger. Ele entendeu que, inclusive dizendo ao rei, que a mão do Senhor estava sobre eles para proteger ao longo do caminho. Então ele atribuiu a Deus a honra, o poder para guardar eles em toda a distância, que não era pouca, era como já falamos, foi uma caminhada por 4 meses aproximadamente, da onde eles estavam até Judá, em razão também da carga das pessoas, crianças, mulheres, idosos. Então certamente iam num ritmo de acordo com a capacidade deles, e sobretudo a carga eu somei aqui entre os quilos de prata, de ouro, enfim, bronze. Isso deu cerca de praticamente 30 toneladas. 30 toneladas, você vai ter que, aqui para entendermos um pouco na nossa realidade, talvez vão ser cerca de 2 grandes carretas. Imagine, naquela época não tinham então essas carretas, era em mulas, em camelos, e repartir tudo isso entre esses animais era certamente uma extensão grande. E sobre tudo isso, uma viagem que tinha pelo caminho seus perigos, mas por isso ele então recorreu ao jejum, à humilhação, e deu a ordem então com todo zelo a estes homens, inclusive estes que ele encarregou, os chefes dos sacerdotes. Ele menciona aqui que foi Serebias e Rabias, e outros 10 sacerdotes. E esse Serebias a gente leu ontem, Serebias era um homem inteligente, e isso lhe deu capacidade de administrar este transporte. E chegando lá em Judá, eles então pesaram, entregaram, mas eles descansaram 3 dias. 3 dias, só
para refazer as energias e as forças. No quarto dia, entregaram na casa do tesouro, né, para os sacerdotes que ali estavam, né, Meremote, que era da descendência de Eleazar, Finéias, todo o peso daqueles utensílios do ouro que ia para dentro do templo e oferecer holocausto. Agora, o quadro social, moral e espiritual estava muito degradante em Judá ainda, né? Pois aqui Esdras está relatando, né, que recebeu essa notícia, que estes homens que ali estavam, né, em Judá, em Israel, eles casaram com esposas, né, fizeram para eles esposas, também esposas para os filhos, descendentes do povo que habitavam naquela terra e que eram idólatras pagãos e tinham práticas detestáveis, né? E isso contaminou a santidade, né, de Israel, a separação, né? Inclusive os próprios líderes e oficiais fizeram isso. Então agora Esdras rasga a sua roupa, né? Vai orar, diz que ele ajoelha, levanta os seus braços ao Senhor e confessa. E ele se coloca junto. Isso aqui é gente importante sobre a confissão, né? Ele aqui diz: nós, né, nossos pecados, temos vivido cheios de pecados, nossos reis, sacerdotes, né? Fomos entregues às mãos dos outros, recebemos derrota por conta das nossas transgressões. E é assim que ele está buscando, né, uma conscientização através da sua oração, né, para o povo poder tomar uma nova atitude, um recomeço diante do Senhor. Muito especial, né, essa atitude. E agora, quando chegamos em 1 Coríntios, capítulo 5, né, Paulo, ele agora é muito veemente sobre estes mesmos critérios morais no meio da igreja em Corinto. E ele traz uma exortação muito forte para uma mudança, né, de atitude no meio da igreja. Ele disse: gente, tem imoralidade sexual no meio de vocês. Tem um enteado que estava com relações sexuais com uma madrasta. E Paulo entendeu que aquilo ali estava trazendo um prejuízo e, de fato, né, fugiu realmente dos princípios que lá Deus já estabeleceu desde o Antigo Testamento. Moisés, ele orientou que não deveria, era profanação, e essas práticas detestáveis estavam trazendo prejuízo, contaminando, né? E disse: tem que excluir, não deixe isso no meio de vocês. E orientou que vocês se reúnam, façam isso, eu vou estar aí em oração, em espírito, estou orando por vocês, para vocês não deixar que esse fermento, ele estrague toda a massa. Vocês agora têm um novo pão, né? Um novo pão sem fermento. Esse fermento é o símbolo do pecado e ele vai mesmo se alastrando, né? Que é o pão da sinceridade e da verdade. Isso é que Paulo está, né? Não se associem, né, com alguém que afirma ser irmão, mas vive na imoralidade sexual, é avarento ou adorador de ídolos, insulta as pessoas, é bêbado, explora os outros. Nem comam, não se unam com gente assim. É o que Esdras está ali agora orando e vendo a consequência desses erros, né? Muito bem. E no livro de Salmos, o Davi expressa sempre, né, a dependência do cuidado de Deus, e no Provérbios ele está dizendo, Salomão: ainda que as pessoas se considerem corretas, o Senhor examina o coração de cada um. Que Deus nos abençoe.